Sejam muito bem-vindos ao nosso devocional para casais. Esse espaço foi criado para abençoar o seu casamento, para fortalecer a sua conjugalidade. Então, desde já, eu quero deixar um desafio a você. Não guarde apenas para si os benefícios desse devocional. Curta e compartilhe essa mensagem com outros lares, outras famílias que certamente se beneficiarão com os estudos que nós estamos tendo aqui nesse canal. Então, deixo esse desafio a você para que você não guarde para si apenas o conteúdo daquilo que você tem recebido. Faça essa mensagem chegar a outros casais. Quem sabe, essa mensagem pode salvar um casamento. O tema que nós iremos tratar hoje é um tema muito importante. Perigos que ameaçam o casamento. E a história que eu quero compartilhar com vocês é uma história muito interessante. Sabe aquela história que a gente costumava ver nos livros infantis, nos desenhos de criança? Aquela história onde um herói de guerra se apaixona por uma princesa? Pois bem, essa história também está presente nas Escrituras. Houve um casal que ganhou as vitrines de Israel. Um casal muito fofo, muito querido. Eu me refiro a Davi e Mical. E para nós entendermos melhor esse texto, eu preciso voltar alguns anos na história para te contextualizar. Davi ganhou o direito de casar com Mical depois de enfrentar o grande gigante Golias. Não sei se você se recorda ou conhece essa passagem, mas havia um gigante filisteu chamado Golias que afrontou o exército de Israel e ninguém tinha coragem de enfrentar aquele gigante. Acontece que um pastorzinho de Belém se aproximou e viu aquele cenário e então, de maneira muito corajosa, ele decidiu enfrentar o gigante. E havia sido dito a Davi que se alguém vencesse o gigante, ganharia o direito de se casar com a princesa, com a filha do rei, que era Mical. Então Davi, ele vai para o campo de batalha, vence o gigante Golias e depois daquela grande e estupenda vitória, ele ganha o direito de se casar com Mical. Ele, portanto, deu provas inúmeras de que a amava. Mas Mical também dá outras provas de que amava Davi. Quando a gente avança na história, a gente percebe que o rei Saul passou a perseguir Davi porque via Davi como uma ameaça ao seu próprio reino. E em muitos momentos Mical escondeu Davi, protegeu Davi, salvou a vida de Davi. Então nós estamos falando de um casal que por diversas vezes, um e o outro, deu demonstrações de amor, de cuidado e de afeto. Então foi assim que eles construíram essa história. Mas esse texto que nós vamos ler é um texto que mostra um momento de muita tensão e de grande preocupação. Davi agora havia se tornado o grande rei de Israel e ele tinha um sonho. O sonho de Davi era trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. Então, o texto que eu quero ler para vocês é uma pequena porção de 2 Samuel, capítulo 6. E eu quero ler a partir do verso de número 20. O texto sagrado diz assim: Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: Que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos como, sem pejo, se descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: Perante o Senhor, que me escolheu a mim, antes do que a teu pai, e a toda a sua casa, mandando-me que me fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel,
perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos. Quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte. Perigos que ameaçam o nosso casamento. Essa história de Mical e Saul começou muito bem, como toda história de amor normalmente começa. Começou de maneira muito romântica, cada um dando provas incontestáveis de amor, cada um vencendo obstáculos enormes e gigantes para estarem um com o outro. Mas à medida que o tempo foi passando, depois de conquistarem grandes vitórias, eles acabaram entrando dentro de um momento no casamento em que o casamento se viu ameaçado. E esse evento, o evento onde Davi traz a Arca da Aliança para Jerusalém, foi o evento em que os dois tiveram um problema que, ao meu ver, se tornou insuperável. E a partir desse texto eu gostaria de compartilhar contigo pelo menos 3 ameaças que rondam o nosso casamento e que podem colocar a nossa conjugalidade em perigo. A primeira ameaça, o primeiro perigo que eu gostaria de compartilhar contigo é nós vivermos aquilo que eu chamo de solidão acompanhada. Veja, o texto diz que Davi estava trazendo a Arca da Aliança para Jerusalém. E Davi, esse era o grande sonho de Davi, porque a arca era símbolo da presença de Deus. Então Davi traz a arca para o centro do poder, porque ele sabia que o seu reinado não dependia da sua capacidade de força estratégica, do seu poderio bélico. Ele sabia que o sucesso do seu reino estava na presença de Deus. Então Davi quer trazer a arca para o centro de Israel, para Jerusalém. E ele vai realizar esse grande sonho. Ele já havia tentado uma vez, não tinha conseguido, e agora efetivamente ele consegue introduzir a arca em Jerusalém. E ele está realizando esse grande sonho e Mical não está com ele. Os textos anteriores, se vocês fizerem uma leitura cuidadosa de todo esse episódio, vocês vão perceber que lá no verso 16 diz assim: ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Eu penso que essa ameaça, ela ronda muitos casamentos. Há pessoas que estão casadas, mas que se sentem solitárias. Há pessoas que continuam casadas, aliançadas, mas se sentem sozinhas. Davi está casado, mas ele está realizando o seu grande sonho sozinho. Mical havia ficado em casa, não o acompanhou. Ela ficou da janela apenas observando como uma mera espectadora. Então eu deixo com vocês essa primeira reflexão que esse texto nos traz. Há um grande perigo de experimentarmos no casamento uma solidão acompanhada. Estamos ao lado de alguém, mas ainda assim nos sentimos sozinhos, nos sentimos solitários. Então, preste muita atenção a isso. O segundo ensinamento que esse texto nos traz, o segundo perigo que ronda os casamentos, é o vocabulário destrutivo. Veja que quando Davi volta para casa, Mical se dirige a ele e diz assim: que bela figura fez hoje o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos seus olhos das servas de seus servos como sem pejo. A palavra sem pejo aqui é sem vergonha. Se descobre a um vadio qualquer.
Então vejam vocês que Mical se dirige a Davi com um vocabulário muito destrutivo. Ela havia perdido a doçura no seu falar. Ela havia perdido absolutamente qualquer filtro, qualquer protocolo. Então ela se dirige ao grande rei e se dirige a Davi, que era o seu esposo, de maneira muito ofensiva. O que a palavra no original traz aqui é a ideia de um xingamento. E é tão triste quando o casal passa a se referir um ao outro com palavras assim, depreciativas. Quando os palavrões passam a fazer parte do vocabulário conjugal. É preciso ter muito cuidado com isso. Muito cuidado mesmo. Então esse é um segundo grande perigo que ronda o casamento. Tenha cuidado com as suas palavras. Não tenha um vocabulário destrutivo. Seja cuidadoso no seu falar. Que as suas palavras sejam sempre temperadas com sal, carregadas de sabedoria. Se você tiver que efetivamente confrontar o seu cônjuge, ter uma conversa mais difícil, faça isso com doçura, faça isso com amor. Não dê ocasião ao insulto, ao xingamento. Afaste das suas palavras, do seu vocabulário, toda e qualquer palavra que sejam palavras depreciativas. O terceiro ensinamento que esse texto nos traz, que é um perigo que ronda os casamentos, é o ciúme doentio. Veja que o texto diz: que bela figura fez hoje o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Mical tem um ataque de ciúmes, porque Davi, quando introduz a arca em Jerusalém, ele está cercado pelo povo e há uma imensidão de mulheres que estão ao redor dele, cantando e dançando, se alegrando com ele, cultuando a Deus com ele. E esse texto traz um detalhe interessante, porque no verso 20 diz que Davi voltou daquele grande culto, daquela grande festa religiosa, com o objetivo de abençoar a sua casa. O texto diz assim: voltando Davi para abençoar a sua casa. Então, embora Mical não tivesse ido ao culto com ele, ele volta para casa com o objetivo de repartir com ela a bênção que tinha recebido. Mas quando ele chega em casa, ele encontra uma esposa furiosa, uma esposa tomada pelos ciúmes. E esse ciúmes empurra aquele casamento para uma discussão que se torna cada vez mais acalorada. Eu penso, irmãos, que o ciúmes é um elemento presente no casamento. O ciúmes faz parte, afinal de contas a gente ama aquela pessoa, tem zelo e cuidado por ela. O que nós não podemos permitir é que o nosso coração, como disse o apóstolo Paulo, arda em ciúmes. O amor não arde em ciúmes. Ele pode sentir ciúmes, mas ele não pode ser tomado, ele não pode arder em ciúmes. Há uma dimensão patológica, quase que doentia, dos ciúmes quando ele se instaura e a pessoa, portanto, fica cega pelos ciúmes. Esse texto, irmãos, ele termina de uma maneira muito triste, porque o texto diz assim: Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Há duas maneiras de nós interpretarmos esse texto. A primeira delas é tratarmos essa questão como um caso de esterilidade. Mical era estéril e, portanto, não teve filhos. Mas há uma outra linha de interpretação também possível. O fato deles terem permanecido casados, mas terem se distanciado sexualmente. Me parece ser essa segunda opção a mais coerente com o texto, porque o texto está narrando um episódio onde os dois têm uma discussão acalorada, onde eles se ofendem mutuamente,
uma briga que realmente empurra aquela relação para um caminho de desentendimento. E o texto, portanto, termina dizendo que ela não teve filhos. E parece que o texto está sugerindo que eles permaneceram casados, mas não mais se procuraram. Davi não mais procurou Mical. Veja que aquela briga, aquela discussão afetou de maneira irreversível a própria intimidade do casal. Então nós precisamos ter muito cuidado, porque há perigos que rondam o nosso casamento. E se nós não buscarmos em Deus sabedoria e graça para administrar esses perigos, estas ameaças, nós podemos empurrar o nosso casamento para um verdadeiro abismo. Então deixo com vocês essa reflexão, esse devocional, para que vocês possam ficar alertas quanto a esses perigos que rondam o seu casamento. Nós chegamos ao fim de mais um devocional para casais e eu espero que essa palavra tenha alcançado o seu coração. E como fazemos em todas as vezes, eu quero convidar você para orar. Pai bendito e santo, que esta palavra alcance o coração dos meus irmãos. Que o Senhor, ó Deus, conceda a cada um deles sabedoria e graça frente aos desafios, aos perigos e às ameaças que certamente enfrentarão durante a jornada matrimonial. Afasta, Senhor, do nosso casamento o vocabulário destrutivo. Não nos deixes, ó Deus, viver um casamento solitário, onde sejamos invadidos por este sentimento de abandono, Senhor. Nós não queremos viver uma solidão acompanhada. E nós clamamos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus, para que o Senhor nos ajude a sermos cuidadosos um com o outro, mas não a ponto de sermos tomados por um ciúmes doentio. Abençoa cada casal que ouviu essa palavra, que essa palavra alcance os corações. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu casamento. Até o próximo devocional para casais. Tchau!